Gente, o uso da cannabis medicinal é considerado um dos temas mais polêmicos atualmente na medicina. A luta pela liberação do uso para tratar diversos problemas de saúde enfrenta uma grande resistência, inclusive no meio médico, mas também por parte da sociedade. Por isso, trouxemos esse tema hoje aqui no nosso Tarobá Cidade para esclarecer e tentar tirar esse preconceito quanto ao uso desse medicamento. Aqui comigo já nossos convidados, Igor Afonso, que é médico de família, Murilo Nicolau, advogado, e Kennedy Bacarim, empresário. Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no nosso programa. É um prazer. Para debater esse tema que é polêmico, né, doutor Igor? Demais, bastante. A gente precisa, de fato, desse espaço, levar aí esse assunto, né, para a população e quebrar estigmas, né? Que eu gosto de dizer que o maior estigma, o problema está na planta, né? De como a planta é falada de gerações atrás, né? E não ensina a medicação, porque o fitoterápico em si a gente já estuda, já trata com fitoterápico há muito tempo, né? E eu acho que a cannabis ativa é mais uma aí dentre elas e a gente precisa explorar mais, né? A cannabis é a popular maconha. Exatamente, esse é o nome popular. E aí, o que se extrai nessa planta que é bom para a saúde? Isso, existem princípios ativos, né, assim como de outras plantas, que são os canabinoides. Né? Então, existem centenas hoje de canabinoides, por isso que é uma caixinha de surpresa e a gente tem muito que se estudar ainda sobre isso, mas já descobriu-se, né, alguns canabinoides importantes, né, que é o canabidiol e o tetrahidrocannabidiol, que são as bases da planta, né, tem o maior percentual da planta, e que traz benefícios, né? Para quais problemas? Diversos. Desde o cognitivo, tudo que afeta o cognitivo, o canabidiol está relacionado principalmente a alterações cognitivas, né? Então a gente tem prescrito muito pacientes mais resistentes a medicações sintéticas que não dormem, têm insônia, ansiedade, depressão, né? Pacientes idosos, eu trabalho muito com paciente idoso, em geral no meu dia a dia, e uma melhora da funcionalidade, da disposição, né? Pacientes com demências no geral, né? E que começam a interagir. Então é fantástico. Alzheimer, por exemplo. Exatamente. Claro que assim, não se tem o Alzheimer. A gente falando do Alzheimer, não se tem uma cura até hoje, né? A gente faz controle com medicamentos sintéticos. Certo. Porém, mesmo com esses medicamentos, a gente sabe que se tem um problema, né, ao longo do tempo, efeitos colaterais, resistência à dose dependente ao longo do tempo. E a cannabis medicinal, ela veio para complementar tudo isso, para trazer qualidade de vida. Doutor Murilo, é liberado no Brasil? Sim, do ponto de vista jurídico, a cannabis medicinal ela é 100% legal, desde 2015. O mais importante é o que o doutor falou, é ter prescrição. No Brasil, quem já pode prescrever são os médicos e os odontologistas. E para o ponto de vista dos pets, os médicos veterinários também podem prescrever. E é 100% legal. Quer dizer, a prescrição é soberana, isso é totalmente válido. Sim, né? porque a prescrição ela vai permitir que a pessoa compre de uma forma legal. Seja na farmácia, seja importando, seja através das associações, que no Brasil tem diversas associações de pacientes que já cultivam legalmente no Brasil. Então, com a prescrição, você tem acesso à via legal do produto. Kennedy, você trabalha na fabricação, né, na manipulação desse Exatamente. produto. Você sente esse preconceito? Com certeza. A gente já trabalha aqui no Brasil, já vai fazer 3 anos, né? E, assim, eu estava até comentando nos bastidores aqui com o médico, né, com o pessoal aqui, que o preconceito, ele é a maior barreira do acesso ao tratamento para os pacientes, para as pessoas que precisam no Brasil hoje. E a grande questão do preconceito é que o preconceito ele é como se fosse um muro. A gente derruba ele e depois a gente tem um enorme horizonte de informação a ser explorado e a ser conhecida tanto pelo paciente quanto pelo profissional de saúde também, para se levar esse tratamento a cabo. Então, o primeiro passo é derrubar o preconceito. Ele continua sendo uma grande resistência para todos nós. Mesmo vindo de 2015, né, Sim. doutor? Que não é tão recente. Já temos aí 8 anos já, de né? cannabis legalizada. Aqui no Brasil, porque se for olhar pelo ponto de vista mundial, ela já é usada como medicamento, às vezes até como suplemento alimentar em diversos países do mundo já há vários anos já. O que precisa,
legislação, doutor, para tentar minimizar também todas essas barreiras que ainda existem, ou a legislação já está clara, não, é preciso mais a conscientização? O mais importante hoje, além da conscientização, que é a ampliação do debate, né, é que o nosso poder legislativo crie regulamentações para a cannabis medicinal. Nós temos visto municípios, como por exemplo o município de Mandaguari, aqui do lado, que aprovou agora uma lei. O estado do Paraná aprovou a lei Pétala, mas nós precisamos de uma lei no nível federal, porque nós estamos tratando de substâncias que ainda estão na lista de substâncias proscritas da Anvisa. Então nós precisamos de uma lei federal que trabalhe disso que trabalhe isso para dar muito mais segurança para os médicos, para os fabricantes, para que haja essa melhora desse mercado, que é um mercado gigantesco no Brasil já, que movimenta talvez bilhões. E muito desse dinheiro vai para fora do Brasil por falta de regulamentação. Poderia estar gerando mais empregos aqui, mais renda aqui, mais tributos aqui e diminuindo o custo. Eu me lembro que tinha uma luta assim, de famílias entrando na justiça até um tempo atrás. Isso foi antes de 2015, para garantir que elas pudessem usar o medicamento. Sim, hoje muitas pessoas ainda recorrem à justiça, tanto por questões do autocultivo, por causa de alguma especificidade dela, ela ainda precisa cultivar, porque existem alguns produtos que não existem no mercado ou que são muito inacessíveis. E existem pessoas também que entram na justiça para garantir o tratamento através do SUS ou de um plano de saúde, para que seja custeado pelo SUS ou pelo plano. Porque se a pessoa estiver cultivando em casa sem essa autorização, ela pode até ser presa, né? Sim, ela pode ter algum problema. Por isso que é muito importante ela ter a prescrição médica. É importante entrar com a ação judicial também, mas a prescrição médica é o mais importante, médico ou odontológica, né? Para comprovar que esse uso ele é medicinal, ele não tem outra finalidade, ela tem finalidade de direito de saúde, garantir a saúde do paciente. Vamos chamar o vídeo da Blenda. Ela é paciente, ela faz o uso desse medicamento e ela vai passar o relato dela do que ela tem e como é que esse medicamento está trazendo benefícios para a qualidade de vida dela. Vamos ver. Olá, bom dia. Meu nome é Blenda, eu tenho 30 anos e eu sou programadora. Eu sou paciente de maconha medicinal desde 2015. Ela foi inicialmente indicada para ajudar no controle dos sintomas de um tratamento de câncer que eu passei. Quando acabou todo o tratamento de câncer, nós percebemos que ela substituía outras medicações alopáticas que eu tomava e que me causavam muitos efeitos colaterais. E nós começamos a usar a cannabis para tratar essas outras doenças, né? Hoje eu faço acompanhamento para tratar ansiedade, fibromialgia e dor crônica devido a artroses. Mudou completamente a minha vida. Antes eu tomava vários medicamentos, eu consegui reduzir para um único medicamento, que é a maconha medicinal. E eu tenho muito mais qualidade de vida, eu falto muito menos ao trabalho, eu consigo cuidar muito mais dos meus filhos e da minha família, né? Diminuí a quantidade de remédios que eu tomava que me causavam muitos efeitos colaterais. Ela só me trouxe qualidade de vida, foi maravilhoso, foi revolucionário na minha vida, no meu tratamento. Obrigada, Blenda, que bom, Deus abençoe muito você, né? Ainda mais tratando um problema tão grave que é câncer, doutor Igor. Pode ser tratado com cannabis? Então, um assunto bem delicado, né? Eu recebo pacientes que trazem isso, né? Olha, eu faço tratamento do câncer, me disseram que pode ajudar na dor, pode ajudar amenizando os efeitos, é justamente isso. Claro que não se tem uma fórmula mágica, né? A gente fala de tanta coisa boa aqui que a planta pode trazer, mas a gente tem que, de fato, saber para que o paciente precisa, né? Então, no tratamento do câncer, principalmente, ela entra como um coadjuvante a fim de amenizar os efeitos colaterais do tratamento. Então, vômito, diarreia, mal-estar geral, estomacal, sensação de bem-estar, né? Dores crônicas. Da quimioterapia. Da quimioterapia, principalmente, né? Então, a questão, existem alguns tipos de cânceres, por exemplo, o câncer ósseo, né? Traz muita dor crônica, né? Algo lacinante para o paciente, né? E a gente sabe que uma gama de medicamentos sintéticos não vão trazer a qualidade que ele precisa. E mais, trazer mais efeitos colaterais ainda, né? Outros remédios sintéticos. Então, a cannabis, ela entra nesse sentido, de ser um coadjuvante na luta pelo bem-estar mesmo, né? E pode associar. Assim, ela está fazendo Pode associar, sem usar. sombra de dúvida. Sabe-se que
nós, seres humanos, temos receptores endocannabinoides desde o nascimento. Nós temos receptores por todo o corpo, a maior parte deles em nível cerebral, que quando a cannabis ela é acoplada a esses receptores ali, uma chavinha de liga e desliga nesses locais do cérebro, ela traz essa sensação de bem-estar, de relaxamento, de amenizador, a nível de, principalmente nas dores neuropáticas também, né? Eu trato muito paciente com fibromialgia, por exemplo, com o THC, que é uma substância da cannabis que está muito hoje sendo estudada para isso, né? As dores crônicas. Então... eu já ouvi também relatos, não me corrija se eu estiver errada, sobre pessoas que têm epilepsia que pararam de ter as crises depois do uso da cannabis. Isso, então as crises convulsivas, né? De uma maneira geral, que o quadro da epilepsia traz. O uso do CBD principalmente por trazer esse relaxamento, né? E por trazer e ao longo prazo fazer com que o paciente desmame dessa medicação sintética aos pouquinhos, né? E o paciente muitas das vezes tem medo, ele está usando ali um anticonvulsivante há anos a fio, né? E não teve mais nenhuma crise. Sabe-se que é possível a gente fazer esse desmame e falar, o paciente está curado da epilepsia, mas a maior parte não consegue sair da medicação. E a cannabis tem entrado nessa zona de conforto, de segurança, né? Para que ele se sinta mais animado para isso. Qualidade de vida é uma das palavras-chave que estão sendo palavras, né, aqui utilizadas pelos nossos convidados. A gente vai fazer um intervalo comercial. Na volta, a gente continua falando desse assunto, porque eu quero saber como que é tudo isso no SUS, no Sistema Único de Saúde. É um instante só. Tarobá Cidade de volta com esse tema bastante polêmico, né, sobre cannabis medicinal. A gente está aqui com o Dr. Igor, que é médico, com o Kennedy, que é o fabricante, e com o Dr. Murilo, que é advogado. E a gente já ouviu o relato da Blenda. Agora, antes da gente tratar dessa questão toda envolvendo o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, eu queria ler uma mensagem que chegou, uma pergunta, né, que acho que o Dr. Igor vai poder responder. A Monique perguntou: olá, gostaria de saber sobre o tratamento de Parkinson com a cannabis, se puderem falar, doutor, é bom? Sem dúvida, tá? Tenho acompanhado alguns pacientes com a patologia. O que acontece? O Parkinson, ele traz muita dificuldade motora cognitiva, né? Então o paciente inicia esse quadro com bastante tremor, com dificuldade de deambulação. E o que a gente nota? Principalmente a associação dos derivados do CBD e o THC, quando associados, porque o THC, além de agir na questão das dores, como eu citei, ele também age muito bem melhorando a funcionalidade desses pacientes. E associado num efeito sinérgico ao CBD, tem trazido assim, eu tenho visto pacientes que tinham muitos tremores, dificuldade de fazer até a própria fisioterapia. E com o tratamento sintético amenizava, mas aí que tá, aquele problema do longo prazo, né? Tomando remédio a longo prazo, a gente não via acaba não vendo tanta resolução. E a cannabis tem entrado nesse sentido, melhorando muito essa funcionalidade do paciente. O Kennedy, você é o fabricante desse medicamento, você hoje fornece para o SUS? Sim, a gente, igual eu estava comentando com você, né, Patrícia? Nós temos diversos pacientes que muitas vezes não têm condições de custear o tratamento. É caro? O tratamento hoje, infelizmente, ele não é tão acessível para todo mundo, principalmente pelo fato da gente não poder produzir ele no Brasil, né? A gente tem diversos impedimentos legais que acabam tornando esse produto custoso. O meu produto, por exemplo, ele veio da Itália, né? Então todo o trâmite para chegar até aqui acaba aumentando o preço dele. E aí, para esses casos, existem muitos pacientes que entram na justiça contra, assim, para pedir o acesso ao tratamento, tanto dentro do sistema público de saúde, né, do SUS, quanto também no sistema privado, né, e diversas vitórias. Por quê? Porque esses pacientes, eles têm, o Dr. Murilo pode falar até melhor do que eu sobre isso, o direito à saúde,
E como eles encontram na cannabis medicinal a sua saúde, esses serviços de saúde são obrigados a promoverem, né, a prestarem esse tratamento para eles. E você já tem pacientes que estão Diversos sendo pacientes, custeados já pelo SUS. os mais diversos casos, assim, tem paciente com esclerose múltipla, com Parkinson, que está tratando, né, fazendo o tratamento junto da quimioterapia contra o câncer, diversos pacientes, diversos casos. E para outras doenças também, como a ansiedade. Hoje em dia, as pessoas... Nós falamos, claro, de doenças muito graves do aspecto que nós conhecemos, mas a ansiedade é gravíssima e é uma doença que atinge talvez uma quantidade absurda de brasileiros. Exato. E um dos primeiros processos em que eu atuei no cultivo, em que a pessoa precisava cultivar, era justamente para ansiedade. Nossa, e foi um caso icônico. E teve êxito na Sim, ação. 100%. Foi no estado de São Paulo. Ansiedade é pouco comentada, né? Mas eu acho que é legal o Murilo trazer essa ideia, o doutor também pode falar. Mas é uma das patologias que a gente mais trata. A gente fala muito das famosas, né? As mais graves e tal, mas a ansiedade, ela tá presente na sociedade. É o mal do nosso século, né? Exatamente. Então, por mais que os medicamentos que a gente tem, convencionais, sintéticos, ajudem, a gente sabe que a ansiedade, ela traz uma gama de situações, né? E ela pode desencadear também muitos outros sintomas. Insônia, né? depressão. Insônia, depressão, né? Quando não bem tratada. Então, falta de apetite, ou o contrário, né? O paciente vai comer demais, ele vai desenvolver um transtorno obsessivo-compulsivo. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, né? A agorafobia, que é esse medo, né? Então, ela traz justamente na ação desses receptores que eu falei, essa sensação do relaxamento. E aí é que tá, a princípio como coadjuvante, né? A gente tem que deixar isso muito claro, Sim, né? certo. Mais uma vez, não tem fórmula mágica, não existe em nenhum lugar, mas é buscar essa qualidade poderosas. que a gente precisa. E né? com prescrição médica. E com prescrição. Exato. Isso é outra coisa muito importante, Patrícia. Selecionar de fato quem precisa, né? A maior parte das prescrições acontece nos pacientes mais resistentes às outras medicações, que não faz efeito, né? Ou que trazem muitos efeitos colaterais, então a gente coloca ali junto. É buscar informação, né, gente? Eu falo que toda polêmica, muitas vezes, ela nasce da falta de informação. Exato. Então, você não é obrigado a ser a favor ou contra, mas, né, a gente precisa sempre buscar, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje com esse debate. Queria agradecer muito a presença de vocês, doutor Murilo, o Kennedy, doutor Igor. Obrigado, um prazer. Né? Assim, acho que foi bem esclarecedor, o espaço está sempre aberto para vocês. Obrigado. Foi um prazer trazer esse assunto, ainda mais aqui na Tarobá, né? Agradecemos muito aí essa abertura para a gente trazer esse assunto e debater mais cada vez mais. Ficamos muito felizes pela abertura de uma TV tão grande para a gente poder Eu que falar desse agradeço. assunto. Quebrar um pouquinho esse estigma, né? E eu acho que abrir aí as mentes para novas possibilidades, né? Com certeza. Obrigada, gente.